refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Celebramos a tua presença, Senhor. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Aleluia. Nós viemos aqui mais uma vez para levantar esse altar na presença do Senhor e celebrar. Nós temos razões para adorar, amém? Temos razões para celebrar. E o salmista diz: coloca um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor, muitos ouvirão e muitos temerão o Senhor. Que Ele coloque um novo cântico em nossos lábios nessa noite, amém, minhas irmãs? Para cantarmos e celebrarmos e entoarmos na presença dEle. Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa adoração. E é por Ele que estamos aqui nessa noite. É o despertar. Eu cantarei teu nome, eu proclamarei o ritmo do teu coração. Levarei a salvação. Brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Aleluia. Vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Dizer pra Ele mais uma vez, teu fogo. Tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Nós queremos viver, Senhor, em Tua presença, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, mulherada linda. Que coisa boa estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Todos os anos eu venho
para cá, né? Quantas não me conhecem? Ah, bastante mulher, então vou me apresentar. Bem, eu sou filha dessa terra, nasci em Nova Friburgo, né? Mas eu não tenho sotaque daqui porque eu fui criada lá no sul. Eu vim da cidade de Brusque, Santa Catarina. Alguém conhece Brusque? Ó, algumas pessoas conhecem. É bom lá, não é? É muito bom. Então, eu moro lá na cidade de Brusque. Nasci aqui. Não vai dar para contar minha história hoje, né? Mas a minha história virou um livro. Então, depois, se você quiser conhecer essa história aqui, Recomeços. É uma história de perdão e cura. É algo lindo que Deus fez na minha vida com o meu pai. E vocês fazem parte disso. A Igreja Maranata está nesse livro, viu? Né? Pastor Renato e toda a igreja fazem parte desse processo de cura na minha vida. Então, se você quer conhecer, no final vai ter ali. Tem muitos livros. E, além de ter nascido aqui e sido criada lá no sul, com esse sotaque maravilhoso, né? Vou tentar falar um pouco mais devagar, porque lá no sul a gente fala muito rápido. E aí não vai entender nada, né? Mas meu marido e eu somos pastores na Igreja Nação Forte, na cidade de Brusque. Depois você procura lá no Instagram, no Facebook, segue a gente, nossos cultos. Além da igreja lá em Brusque, nós temos outras em outras cidades também. Em Guabiruba. Guabiruba é uma cidade, um nome engraçado, né? Do ladinho de Brusque. Nova Trento, uma cidade bem italiana, tem Nação Forte, Caçador. Temos agora também no Rio Grande do Sul. E além dessas igrejas Nação Forte, nós damos cobertura espiritual para outras igrejas, né? Que são filhas espirituais, no Brasil e fora também, né? Então, a gente trabalha bastante. Amém? Mas todos os anos eu venho para cá nesse período gelado, mas Deus é bom, Ele teve misericórdia de mim, e essa semana diminuiu um pouquinho o frio, né? Porque eu estou sabendo que semana passada chegou a fazer 2 graus. Estava gelado. Até saiu que foi a cidade mais fria do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, a gente está aqui em Santa Catarina achando que aqui é frio. É que não foram para Friburgo ainda. E é o período que eu posso vir. Mas eu tenho um sério problema com o frio. Eu não gosto do frio. Mas aí Deus é bom e deu uma esquentadinha esses dias, graças a Deus. Então, todos os anos eu venho nesse período, porque é o período que eu posso vir para visitar o meu pai. E, claro, venho visitar a igreja também. Né? Que senão o pastor Renato pega a gente. Tem que vir aqui. E dessa vez meu marido veio junto, então amanhã ele vai estar ministrando aqui. O pastor André Estel vai estar trazendo a palavra para a igreja. Amém? E além de tudo isso, a gente também escreve livros. Eu e ele somos escritores, temos uma editora lá na igreja. Eu tenho 4 filhas, né? Não bastasse toda essa atividade, tenho 4 meninas. A Sara, de 14 anos, a Letícia, de 11, que está com a gente nessa viagem, a Catarina, de 5 aninhos, e a Rítila, de 22. A ordem que eu conto sempre é essa, porque é a ordem de nascimento delas, porque a Rítila, ela veio por último para a nossa casa, é a nossa filha do coração. E aí, se você quer conhecer a história dela, também eu tenho num livro. Esse livro aqui, ó, o livro Maternidade, que é o meu lançamento, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho dele. E nele também eu falo sobre a adoção, né, da Rítila. Amém? Então, no final ali você vai poder conhecer os nossos livros. Tem lançamento do pastor André, o novo livro dele, e tantos outros temas que a gente tem de pastores da casa, né? A gente escreve, incentiva todo mundo a escrever, porque os livros eles chegam muito longe, muito longe. Eu ouço muitos testemunhos a partir dos livros que nós escrevemos. Amém? Mulheres, eu estou muito feliz de estar aqui pregando para vocês. Acho que é o primeiro culto de mulheres que eu venho, né? Ou eu vim ano passado. Ah, tá certo. Tá certo. Gente, ó, mãe de 4 filhos. Uma igreja com muita gente. A gente fica assim meio, né? Não lembra de tudo. Mas, mulheres, que coisa maravilhosa vocês terem culto toda semana. Isso é um privilégio. Lá na nossa igreja eu não consigo fazer toda semana. Eu faço uma vez no mês. A gente tem outras escolas, né? Tem escola de Esther, tem Mulher Única, o Déboras, que eu encontro nas casas, para poder, então, ter essa atividade. Porque mulher gosta de vir para a igreja, não gosta? É bom, não é? E a gente tem, assim, muitas vezes, tantas atividades, tanta coisa. Mas vir para a igreja, para a gente, é muito bom. Estar entre amigas, entre irmãs. Então, realmente, aproveita esse privilégio que você tem, né, dessas mulheres que preparam tudo, que te recebem. Isso é maravilhoso. E você sai daqui diferente, não sai? Sai cheia de vida, né, de paz, e assim vai ser nessa noite também. Amém?
Bem, na verdade, eu vou mexer um pouquinho com você. Quem sabe você vai sair daqui assim, animadíssima, para ser realmente uma mulher com propósito. É o tema de vocês, né? Mulheres com propósito. Isso é um tema forte. E eu espero que aqui tenham mulheres fortes que queiram dar uma resposta para essa palavra que foi liberada para vocês. Mulheres fortes. Bem, eu vou falar um pouquinho de maternidade, porque mesmo que você não seja mãe, sei que tem mulheres que não geraram filhos ou nem adotaram, mas a maternidade faz parte de você, sabia? Você tem um útero, ou não tenho mais, mas um dia teve. Você tem seios, então o teu corpo fala, mãe. Isso faz parte de você. E no livro eu trato você enquanto filha, porque até a capa do meu livro não ficou na cor que eu queria, quando a gente imprimiu não saiu a cor certa, mas amém. Isso é o de menos. Mas depois, se você olhar bem, tem um desenho nele. Ele tem um desenho de 2 mãos, uma mão grande e uma pequena. Porque quando a gente foi fazer a capa, pensamos em várias coisas. Falando em maternidade, né? Pensar em uma mulher grávida, uma mulher com um bebê no colo, amamentando. Mas a proposta dele é diferente. Porque eu começo a tratar você enquanto filha. Porque antes de ser mãe, a gente é filha, não é? Então, para eu ter uma maternidade curada em Deus, eu preciso deixar o Senhor tocar nessa filha. E aí o negócio pega. Então, por isso que eu não optei por uma mulher grávida, nada disso. 2 mãos. A mão da mãe e da filha. Então, vai ter momentos que você vai ler o livro e você vai se sentir a mãozinha pequenininha da filha. E outros momentos você vai sentir a sua mão a grandona da mãe. E agora eu já estou me preparando para um novo livro de maternidade também, mas falar de maternidade espiritual, que é bem importante. Eu vou falar um pouquinho no final com você sobre isso. Amém? E quem fez o prefácio do meu livro foi a minha mãe. Por quê? A minha mãe, aí ela escreve uma carta para as mamães solteiras. Porque tem muita mulher que, minha mãe foi uma, né? Que acaba tendo que assumir esse lugar, infelizmente. Porque não é fácil. Mas aqui ela traz uma carta a você, né, mulher que é mãe solo. Tem alguma mulher que é mãe solo aqui? Tem lá atrás, tem algumas. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu queria convidar todas a dar uma salva de palmas a elas, amém? Parabéns a vocês, são guerreiras, fortes, corajosas. E ela traz o testemunho, um breve testemunho dela, que ela ainda vai escrever o livro dela, de quão valeu a pena lutar. Ela teve eu e depois meu irmão, 10 anos depois. E nós 2 ela criou sozinha. Então, vale a pena, né? Permaneça no Senhor, que o Senhor vai honrar você. Bem, vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho a respeito da maternidade, né? Quando eu falo você enquanto filha, porque quando a gente fala em ser mãe, meu Deus, é algo tão bonito, tão romântico, né? Dia das Mães. Propaganda do Dia das Mães. Meu Deus, parece que a mãe é o ser mais santo do mundo, não é? Aparece a propaganda do Dia das Mães, as lojas. E, meu Deus, a mãe é Deus no céu, a mãe na terra. É um ser santo, é um ser perfeito, é um ser maravilhoso. Mas aí a gente olha para a nossa mãe e fala, meu Deus, não é bem assim o negócio. E eu sei que cada uma aqui tem uma história, né? Tem aquelas que tiveram uma mãe maravilhosa, realmente uma mãe ali que estava junto, guerreira. Outras não. A gente tem várias histórias. Tem mãe que abandona, tem mãe que é violenta, e tantas outras coisas. Mãe abusadora, mãe grosseira, tem mãe que não dá colo. Vários tipos de mãe. Qual foi a sua mãe? Como é que foi a sua mãe? Pensa aí. Como é que ela foi? E aí, pensando sobre isso, por mais que você venha se preparar para a maternidade, tem alguém aqui que não é mãe? Levanta a mão. Temos algumas. Então, para vocês vai ser maravilhoso. Porque, como eu falei, essa palavra é para todas nós, porque o nosso corpo fala, né, sobre a maternidade, faz parte de você. Por mais que você pense assim, eu não quero nunca ser mãe. Mas é importante você entender sobre isso, tá? E vai ser maravilhoso que se você sonha em ser mãe, eu vou te trazer aqui entendimentos que podem te preparar para uma maternidade saudável. Então, quando a gente, antes de ser mãe, não sei vocês, mas eu li muito a respeito. Meu sonho era ser mãe, queria muito ser mãe. Casei, já queria, né, ter bebê. Meu marido me segurou um pouco.
Aí depois de 4 anos a gente foi ter a nossa primeira filha. Mas eu fui lendo muita coisa sobre maternidade e tantas coisas. E uma das coisas que eu sempre falava, e eu imagino que você que já é mãe vai se identificar comigo. Eu dizia assim, nossa, minha mãe foi realmente guerreira, me criou sozinha, mas ela errou. Toda mãe erra, né? E você também vai se identificar com a frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não é assim? Não tem como fugir disso, a gente erra. Né? A gente é um ser humano, a gente erra. Eu lembro minha primeira filha nasceu e no hospital tinha calefação, aqueles ar-condicionados, então estava bem quentinho. Todas elas nasceram no frio. E aí estava quentinho no hospital e eu coloquei uma roupinha fina nelas, na primeira. E aí eu lá com pijaminha fininho também. Aí minha mãe chegou para me ajudar, ela falou, Carol, a Sara tá gelada, ela tá com frio. Ai, meu Deus, deixa minha filha passar frio no hospital. Aí a Letícia, tive ela e tal, fiz a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, como é que eu pude deixar a menina passar frio? A segunda filha. Aí quando a Catarina nasceu, eu falei, essa não vai passar frio. Nasceu, enchi de roupa. Aí vem a enfermeira, né? Passa lá várias vezes no dia, no quarto. Aí ela foi pertinho da bebê, colocou o termômetro, ela olhou para mim e falou, mãe, tira um pouquinho de roupa, porque até a boca dela tá vermelha. Deu, ai meu Deus, agora eu deixei essa passar calor. Dentre tantas coisas que a gente faz errado, não é? Então, né, a gente não tem um manual, por mais que você leia e estude sobre o assunto, é só quando tem para aprender. Mas uma coisa eu dizia, quando eu tiver a minha filha, meu filho, não sabia o que ia ser, eu não vou repetir as coisas que minha mãe fez comigo. Sabe aquelas coisas que gerou trauma? Ah, quando ela me corrigiu daquele jeito, que ela falou, não vou repetir, eu vou fazer tudo diferente. Mas aí, quando a gente tem um bebezinho lindo, maravilhoso, vem as noites sem dormir, vem todo aquele perrengue da maternidade, o que acontece? Acabo vendo a minha mãe em mim. Quando eu vejo, estou fazendo a mesma coisa que ela fez. E aí a gente entra em desespero. Vem a culpa de novo. Como que eu pude fazer isso com ela? Se me doeu tanto. Meu Deus. E como então não replicar? Porque isso é normal, você vai dar o que você recebeu. Por mais que você fale, não vou fazer igual, você acaba dando o que você recebeu. Isso a psicologia explica. Ou então você vai para outro extremo. Ou você dá o que você recebeu, ou você vai para o extremo. Se você recebeu muita violência, né, na infância, apanhava por qualquer coisa, aquilo que a mãe pegava, ela tacava em você. Né? Não sei se assim é aqui, mas lá no sul, olha, lá as mães, né, aqui também é assim? É? Tem várias maneiras de falar, né? Dar uma surra, enfim, cada lugar tem um jeito, né? E tem mulheres que vão para outro extremo. Se a mãe foi muito violenta, ela vira uma mãe muito permissiva. Tudo pode. Porque ela não quer replicar o que a mãe fez. Só que todo extremo é ruim. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Não é verdade? E isso eu quero te dizer que no Senhor é possível. Você encontrar um equilíbrio. Mas para isso, precisa você permitir a cura no teu coração. Cura. Porque sem a cura, você vai acabar replicando. E o que é essa cura? Você passou algumas coisas, você é grata pela sua mãe, sim, mas teve coisas que ficaram marcadas no seu coração. Então, você permitir colocar para fora a dor, sabe? De falar para Deus, aquele dia minha mãe fez isso, aquilo ali fez falta, ou ela me abandonou, tem um sentimento de rejeição, ela mentiu para mim, né? Ou me bateu de um jeito, me envergonhou. E colocando para Deus e permitir Deus curar o teu coração. Para assim você poder exercer uma maternidade em Deus. É possível nele. É possível nele. Mas, após colocar toda essa dor para fora, o que eu te convido a fazer? Lançar perdão. Sabe por quê? Porque se a tua mãe te deu isso, muitas vezes violência, a falta de carinho. Tem uma evangelista lá na igreja que ela teve pais maravilhosos. E um dia, no momento de cura, a pastora que estava ministrando ela falou, olha, você tem problema com maternidade. E ela disse, como problema com maternidade? Minha mãe abriu mão do trabalho para cuidar de mim? Não pode. Mas aí ela foi orando a Deus e tentando lembrar o que ela tinha de trauma da maternidade. E aí ela lembrou que sim, a mãe dela abriu mão do trabalho, ficou em casa com ela e com a irmã, abriu mão da profissão dela para cuidar das filhas.
mas a mãe dela não era carinhosa. E isso fez falta para ela. Então, em alguns momentos, ela queria o colo da mãe, a mãe até pegava, colocava lá em cima do colo. Mas não dava 2 minutos, a mãe dizia, ai, desce daqui do meu colo porque tá pesado. E aquilo fez falta, aquele carinho. Você entende? Então, para você, o que fez falta? O que te doeu? É importante você pôr para fora, sim, e também lançar perdão. Porque aquilo que ela te deu foi aquilo que ela recebeu. Quem sabe ela não teve a oportunidade de ter um entendimento em Deus, o que é a maternidade, o que ela poderia ter feito para você enquanto filha. Amém? E antes da gente continuar, eu quero que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, que você possa meditar sobre isso, olhar para você enquanto filha. Olhar para você enquanto filha. Lembrar da menina, lembrar da adolescente. Eu sei que você tem Jesus, você ama o Senhor, você está aqui. Mas quem sabe algumas coisas ficaram escondidinhas no seu coração e ainda traz dor ou então reflete em algumas atitudes suas. Atitudes de violência, atitudes de ira, atitudes de melancolia. O que gerou um trauma no teu coração? E agora aí, sentadinha mesmo, eu vou orar por você. E você pode abrir os teus lábios e declarar para o Senhor. Senhor, aquele dia, aquilo lá que aconteceu doeu, quero colocar diante do teu altar, eu não quero que isso doa mais no meu coração. Amém? Pai querido, nós te louvamos por estar aqui na tua casa nessa noite. Nós te amamos, Senhor. Eu sei que o Senhor trouxe cada mulher que aqui está. E o Senhor quem faz a obra completa. Eu não conheço a história delas, mas o Senhor conhece cada uma pelo seu nome. Paizinho, se houver ainda traumas no coração delas quanto à maternidade, quem sabe existem mulheres aqui que não querem ser mães, mas justamente porque ficaram traumas tão grandes que a maternidade para elas é algo muito pesado. Mas que nessa noite o Senhor possa curar o coração delas. Em nome de Jesus, todo lixo, toda dor que esteja ainda na alma delas possa ser arrancado hoje em nome de Jesus. E que a cura do Senhor seja estabelecida para a glória do teu nome, Pai. E ainda com os teus olhos fechados, eu quero te convidar a liberar perdão sobre a tua mãe. E entenda que o perdão, ele é uma decisão. A cura é um processo. E se Jesus te perdoou, perdoe a sua mãe. A Bíblia diz que assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados. Senhor, enche os olhos das tuas filhas com olhos de misericórdia. Pai, que agora elas consigam lembrar da sua mãe, olhar para ela e conseguir olhar como o Senhor a vê. Quem sabe uma mulher também que sofreu, uma mulher que foi rejeitada e passou por tantas coisas e simplesmente deu aquilo que ela recebeu. Ajuda cada uma das tuas filhas aqui a olhar para essa mãe com olhos de amor. É o que eu te peço, Pai, que elas consigam olhar com olhos de amor e liberar perdão sobre a sua mãe. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode abrir os teus olhos. E entenda o que eu te falei. Perdão é uma decisão, a cura é um processo. Então, quem sabe, eu liberei perdão, mas ainda dói um pouquinho. Vai nesse processo até o Senhor curar o teu coração. Amém? E é tão triste que muitas vezes a tua mãe já até partiu, mas ficou aquela dor. Eu conheci uma mulher que a mãe dela partiu e todo sonho que ela tinha com a mãe era a mãe dela brigando com ela. Porque era assim, a mãe dela brigava muito com ela. E olha o que ela carregava, né? A mãe já tinha partido e ela carregava essa mãe brigando o tempo todo com ela. Então, mulheres, antes de você poder exercer uma maternidade, seja filhos biológicos, seja filhos adotivos, ou uma maternidade espiritual, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, você precisa olhar para trás, se fazer filha e liberar perdão para sua mãe. Amém? Vamos entender um pouquinho, então, sobre a maternidade. O que a Bíblia diz sobre maternidade? Abre comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Toda vez que eu falo de maternidade, eu preciso falar um pouquinho de você enquanto filha, né? Porque não tem como a gente tocar nesse assunto e não tratar essa filha.
No livro eu vou falar um pouquinho mais. Eu falo sobre as avós no livro. Tem vó aí? Aí, quanta vó! Coisa boa! E, ó, fica tranquila, eu fico do lado de vocês, tá? Eu não sou vó ainda, mas minha filha casa no que vem, então, ó, não demora muito pra ser vó. Tô doida pra ser vó, gente. E eu tenho a minha de 22, né? E as avós, tem um jargão popular aí que diz que vó... Ah, vó estraga. Será que vó estraga? Não. E aí? Que será que eu falo no livro? Ai, ai, ai. Ó, vou dar uma pincelada rapidinho, vai dar tempo, tá? Gente, vó estraga. Então, quando eu ganhei minha primeira filha, minha mãe paparicava um monte. A Sara tinha o kit vó. O que é o kit vó? Quando a Sara ia para casa da minha mãe, ela tinha uma bacia cheia daquele... Sabe aquele pão bisnaguinha? Vocês chamam assim também? Ela colocava queijo, presunto, fazia na chapa e colocava uns 5, 6 dentro. O todinho, bala, pirulito, o kit da Sara, quando ela chegava na casa da minha mãe. A TV era da Sara. Frozen, gente, ela assistia o dia inteiro, porque a TV era dela. Vocês já viram aquele meme, aquele videozinho onde está a criança deitada, a avó fazendo massagem no pé e o vô dando uva na boca? Vocês já viram? Isso faz gato e sapato, vô e avó, né? E aí eu comecei a ficar braba. Meu Deus, mãe, você está estragando a Sara. Toda vez que ela vai para aí, você faz tudo para ela. Aí ela chega em casa e quer que eu faça a mesma coisa. Que absurdo! E aí eu fui orar. Porque eu tenho um negócio comigo, tudo começa com oração. Fui orar. Fui orar para não chatear minha mãe, não brigar com ela. Eu falei, Deus, o que eu faço? Me dá uma palavra para falar para ela. E aí o Senhor, enquanto eu orava, me fez lembrar da minha avó. E aí eu comecei a lembrar da minha avó. Quando eu ia dormir na casa da minha avó, eu podia dormir até a hora que eu queria. Acordava meio-dia. Aí eu levantava, ela fazia o suco de laranja natural para mim. Um misto quente, cortava em 4 pedaços. E eu escolhi o que eu ia almoçar. Eu podia ir pro guarda-roupa dela, mexer nas roupas, brincar de desfile. Brigadeiro, gente, brigadeiro na panela, toda vez que eu ia para lá, fazia para mim. Aí aquilo começou a aquecer meu coração. Eu falei, era tão bom, meu Deus, como era bom a casa da avó. Aí o Senhor disse assim para mim, e você quer roubar essa memória das tuas filhas? Então, vó, não estraga, tá? Mães, deixa a sua mãe, a sua sogra mimar. Não vai estragar. Eles vão saber que na casa da avó pode tudo. Vão querer o dia que você brigar com teu filho, vai querer que fugir para casa da avó. Né? Porque eu queria sempre fugir para casa da minha avó. Mas, gente, que memória gostosa. Né? Não é todo mundo que tem vó. Ó. Uma fitando a outra já, viu? Ó, pode deixar. Mas, gente, coisa boa. Não é todo mundo que tem. Quem aqui não teve memória boa de vó? Ó, tem alguns que não tiveram. E aí, quem teve é tão bom. Então, deixa o teu filho ter. E a Bíblia tem um versículo para as vós, sabia? Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. No livro eu falo. Eu acho que aqui no meu esboço eu não tenho. Mas tem um provérbio que fala que a coroa dos velhos é o filho dos filhos. É coroa, gente. E coroa, eu já assisti aquela série The Crown da Rainha Elizabeth, você já viu? Ela não usa coroa o tempo inteiro. Porque a coroa é pesada, é uma joia. Ela usa só na hora da festa, em algum evento importante. Então, mulheres, neto, é a coroa. Usa só de vez em quando. É para exibir mesmo. Ó, meu neto, é a cara do meu filho. É lindo, né? Neto é para isso, é para exibir. É para isso. Então, a Bíblia fala sobre isso. Coroa dos velhos, e hoje as avós nem estão tão velhas, né? Está tudo nova. É o filho dos filhos. Então, deixa teu filho ser coroa da tua mãe, da tua sogra. Ela já te criou, deixa agora ela curtir, tá bom? Então, não é pecado não, tá? Vó, pode mimar. Só que assim, ó, meu Deus, eu falo isso e as avós vão, vai. Se a tua filha, a tua nora, né, pede uma coisa, olha, não dá tanto doce e tal, seja parceira, tá? Porque senão aí complica. A minha filha é de 5 anos, a Catarina, ama comer miojo. E aí ela vai para minha mãe toda quinta-feira, que é o dia que ela tem natação e minha mãe me ajuda. É o dia da avó.
E aí ela dorme lá na mãe. E aí a minha mãe dá o quê para ela? Miojo, que ela ama miojo. Só que eu fiz os exames de sangue dela e tava o colesterol, né, no limite, triglicerídeos. Aí eu falei, mãe, não vai dar mais. E a minha mãe, tá bom, fazer sopa para ela, beleza. Então seja parceira, tá bom, vó? Certo? Mas olha o que diz para as mães. Provérbios 6, do 20 ao 22. Provérbios 6, diz assim, ó. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Amém? Então, nesses versículos, a gente vê, já no primeiro fala ali, ó, o mandamento, guardar o mandamento do pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então, com o pai é o mandamento e a mãe é o ensinamento. Lá em 2 Reis 12, 1, eu não vou ler, ele vai falar sobre um rei e o nome da mãe dele. Você vai ver que em algumas, ali em Reis, né, crônicas, eles sempre vão falar dos reis, quem ele era filho de quem. E a partir de Batseba, ele começa a falar sobre a mãe. Ah, o rei tal, filho de tal rei, e também a sua mãe se chamava tal nome. Por que falar do nome da mãe? Porque naquele tempo, os reis podiam ter mais de uma esposa. E identificar qual era a mãe, você saberia se seria um rei bom ou ruim. Por quê? Porque o ensinamento era com ela, não era com o pai. E muitas vezes a gente fica, porque o homem é o sacerdote do lar. Eu já ensino muita coisa, né? E a mãe tem essa habilidade, essa coisa que está com ela. Mesmo que você não é mãe, você já percebeu isso em você, né? Mães de plantão. Sabe aquela coisa de estar na mesa? Olha para o filho, fecha a boca para comer, senta direito. Não é assim? Já escovou o dente? Quem já fez isso? O filho pequeno vai escovar o dente muito rápido e volta. Você... Não, escovou o dente, já. Vem cá, deixa eu cheirar essa boca. Quem já fez isso? Esses dias eu fui, cheirei a boca da minha pequena, tinha cheiro de pasta, mas o dente estava amarelo. Falei, vem cá. Aí eu passei a unha, saiu um monte de sujeira. Falei, Catarina, volta, vai esfregar esse dente. Isso é coisa de mãe. A gente ensina o tempo todo. A mulher tem isso nela. Então esse negócio de, o homem é o sacerdote, então a palavra é com ele, eu já ensino muita coisa. Não, mulher. O ensino da palavra também é com a gente. Ele é o sacerdote. Deus dá a visão, a direção para ele, mas o ensinamento é com a gente. Quer uma coisa linda? Olha só. Efésios capítulo 5. Olha que alusão bonita na Bíblia que nós encontramos. Efésios 5, do 31 ao 32. Olha o que vai falar. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Enfim, aqui já continua outra coisa. Mas ele está falando desse mistério do homem e da mulher. E ele faz uma alusão a Cristo e a noiva. Então, o homem representando Cristo e a mulher a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Então, mulheres, a nossa função é a mesma função da igreja. O que é a igreja na tua vida? Já parou para pensar o que é a igreja para mim? Esse lugar que você vem. Eu sei que cada um de nós, né, somos a igreja, mas quando eu venho para a igreja, esse ambiente, o que é para você a igreja? Todo mundo pensando. É um lugar de comunhão, mas principalmente um lugar onde você é ensinamento, onde você é edificada, né? Porque toda vez que você vem para o culto, você recebe uma palavra e aprende algo, não é assim? Então, é um lugar de ensinamento. Então, mulher, por mais que o teu marido, ele é o sacerdote do lar, para aquelas que são casadas, né? Mas você representa a igreja dentro de casa. E aí eu lembro de Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa. Olha aí. Então, está com a gente a questão do ensinamento. O ensinamento está com a gente. O discipulado é com a gente. Então, mulheres, a tua principal função na maternidade é essa. É ensinar o caminho para os teus filhos.
Você pode cuidar bem da tua casa, você pode ensinar o bom comportamento, seu filho ser bem educado, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que você precisa ensinar. E sabe, ano passado, eu estive na Suíça com meu marido e a gente estava em Genebra. Genebra foi onde teve a reforma protestante, onde muita coisa aconteceu. Só que hoje, a gente chega lá, não tem liberdade na questão do culto. Até tem as igrejas, mas tudo muito restrito. E a gente vê a grande parte dos suíços, né, quase todos praticamente, eles viraram ateus. Não acreditam em Deus. Aí você imagina um país onde aconteceu a reforma protestante, onde tinham cultos ao ar livre e tantas coisas aconteceram. Hoje, eles não creem em Deus. E eu estava lá, então, numa manhã, orando na sala dos pastores que nos receberam, e comecei a olhar lá fora, aquele país é muito lindo, né? Mas me bateu uma tristeza, eu falei, Deus, como é que pode um país onde teve a reforma protestante, onde aconteceram tantas coisas incríveis, que mudou o mundo na questão do evangelho, hoje não crer em ti? Como pode? E o Senhor me falou algo. Ele disse para mim assim, eles perderam o amor por mim, porque não foi passado de pai para filho. Não foi passado de pai para filho, de mãe para filho. Porque o que acontece? Hoje no Brasil a gente tem uma liberdade de culto, toda cidade que eu vou tem muita igreja. É um país evangelizado, não é? Porém, muitas vezes a gente fica preocupado em estar dentro da igreja, em exercer ministério, em fazer acontecer e dentro de casa não ensina os nossos filhos. Então, mulheres, é tempo da gente despertar e exercer a verdadeira maternidade, que é ensinar os nossos filhos, ser uma voz dentro de casa. Ser uma voz dentro de casa. Amém? E eu trago ali no livro muitas dicas, né? Eu falo sobre também exemplos na Bíblia. A Rebeca, que não foi uma mãe muito boa, porque ela ensinou engano para o filho. Ela teve filho preferido. Não tenha filho preferido, por favor. Isso destrói o coração do teu filho. Eu tenho 4 meninas. Não tenho preferida. Eu amo todas elas igual. Só que vai ter aquela que eu vou ter uma afinidade maior para ir no supermercado. Não tem aquele filho teu que é companheiro de supermercado teu? Mas nem por isso ela vai ser minha preferida? Eu tenho a outra que é minha companheira de salão de beleza. Gosta de ir no salão comigo. Aí gasta um pouquinho mais, né? Ai, meu Deus. Eu tenho aquela que é companheira de viagem. Tem cada uma. Aquela que é companheira de filme. Então, eu tenho que identificar isso e amar cada uma dentro daquilo que elas são. E não ter preferido. Porque eu amo ir no supermercado, então essa vai ser minha preferida. Não. Porque eu posso gerar um trauma terrível e eu amo todas elas igual. Então, cuidado. No livro também eu falo sobre Ana. Essa entendeu o que é ser mãe. Ana é maravilhosa, nos traz ensinamentos maravilhosos, mas hoje eu não vou ter tempo de entrar aqui, tá? E trago dicas de como você discipular o seu filho. Mas uma coisa eu preciso trazer para vocês. De tudo isso que eu falo no livro. Sobre o discipulado. Sim, você pode chegar em casa, abrir a Bíblia, ensinar, deve fazer isso, investir em material para o seu filho. Quem já é vó, ajuda as mães aí a discipular, não é só curtir também o neto, né? A orar, ser uma mulher de oração, interceder pelo seu filho. Mas tem uma frase que eu carrego comigo também, que é: palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Que os teus filhos possam ver Jesus em você. Sabe, as minhas filhas, a minha de 14 anos, que foi a minha primeira, eu tenho o costume lá em casa, tanto eu como meu marido, de ter uma vida com Deus em casa. De ler a Bíblia, de orar, né? Ter o meu tempo com Deus. E a gente chama isso de devocional. Acho que vocês também chamam assim, né? E para a glória do Senhor, as nossas filhas sempre nos viram fazendo devocional. Por isso, todas elas fazem. A minha filha de 14 anos, que é a minha primogênita, quantas vezes abri a porta do quarto, ela está sentadinha na mesa dela, copo de água, Bíblia na mão e o caderno. Quantas vezes? Essa minha de 11, na mala, ela trouxe a Bíblia. Não precisei nem mandar. E aí hoje a gente saiu, almoçou, aí voltamos pro hotel. Aí meu marido queria descansar um pouco, ele anda bem cansado, porque ele veio de uma viagem longa e já engatou outra. O homem não para, vocês vão ver amanhã, ele é agitadíssimo. E aí ele muito cansado, ele falou, eu vou descansar agora à tarde. Daí ele falou, Letícia, o que você vai fazer agora à tarde? A gente vai ficar no hotel, né? Daí eu falei, quer dar uma volta com a mãe e tal?
Ela, não, eu preciso fazer o devocional, não fiz hoje ainda. Eu falei, meu Deus, coisa linda, né? E ela tem 11 anos. Mas por quê? Porque ela vê o pai e a mãe fazendo. Então, mulheres, por mais do que você falar, que os teus filhos te vejam orando, te vejam com a Bíblia na mão, lendo. Muitas vezes a gente quer, a hora que eles saem, para estar tudo em silêncio e fazer. Seja intencional. Eu acordo mais cedo, porque elas vão para a escola de manhã e eu levo elas. Então eu vou e eu oro na sala, para elas me verem orando. Eu vou tomar o café com a Bíblia. Eu tenho que ser intencional. Elas precisam ter memória da mãe lendo a Bíblia. E é tão legal que a minha filha de 5 anos teve o Dia das Mães. E aí, na tarefa dela de inglês, de presente para mim, né, aquela lembrança que eles fazem sempre, era um livrinho de memórias da mãe. E ela tinha que desenhar o que ela via, né? E o desenho que ela mais gostou e que ela queria me mostrar era um desenho que tinha uma mesa, o café e a Bíblia. E ela olhou para mim, mãe, porque você lê a Bíblia todo dia, né? Eu leio a Bíblia todo dia. Então, olha que coisa mais linda. Isso é ser a igreja dentro de casa. Que o seu filho, a sua filha vejam. Que o seu exemplo venha arrastar ele para a presença de Deus. Amém? E você que não é mãe ainda já aprendeu. Já aprendeu. Mas mais do que isso, como eu falei, né, esse livro aqui ele vai tratar você enquanto mãe, vai falar da maternidade bíblica, vou contar minha história de adoção, eu dou uma pincelada sobre a maternidade espiritual. E para fechar, eu quero trazer isso para você, porque você é uma mulher com propósito, amém? Tem mulher com propósito aí? E que o seu maior propósito seja ser uma voz. Mulheres, Deus tem chamado, Deus tem sacudido as mulheres do Brasil para realmente ser uma voz nessa nação. Não te esconda. Não se esconda. Abre comigo Lucas. Hoje eu fiz uma live. Quem não me segue aí, toda semana eu faço live, tá? Estel Ana Carolina. Procura lá e toda semana eu faço. Estou falando sobre amizade esse mês, que é um tema bem importante. Lucas capítulo 1. E hoje eu falei um pouquinho dela aqui. Rapidinho eu vou ler para você. Lucas capítulo 1, versículo 39 diz assim, ó. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída, cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E lá no versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses na casa de Isabel e voltou para casa. Aqui fala sobre uma maternidade espiritual. Maria está gerando Jesus. E não dá nem para imaginar o que foi que essa mulher viveu, né? Já pararam para pensar? Gerar Jesus. Pensa como ela devia estar cheia de Deus, né? Cheia da presença, envolvida na glória dele. E ela, com um coração humilde, vai até Isabel para compartilhar e para aprender. Porque Isabel era uma mulher mais velha que ela, mais experiente. E quando eu falo de maternidade espiritual, fala sobre essa questão de uma ensinar a outra. Porque por muito tempo no Brasil falou sobre paternidade, não é verdade? E é maravilhoso, a gente precisa muito da paternidade de Deus e a espiritual. Homens e mulheres, homens que se posicionam como pai. A Bíblia fala sobre isso. Paulo, quando ele escreve as cartas, e muitas delas ele diz, meus filhinhos, gerei Cristo em vocês com dores de parto, não é? Isso fala sobre uma paternidade. Uma pessoa que é mais do que um líder. É um pai que dá destino. E as mães? Pouco se fala das mães. E, infelizmente, a maioria das mulheres tem se calado. E não tem exercido uma maternidade espiritual. Não tem exercido. Tem olhado para a sua vida, para a sua casa e se calado. Eu quero dizer que o milagre que você carrega também é o milagre de outra pessoa. Sabe, algo simples que você viveu em Deus.
Quando você abre a boca, você pode trazer cura para uma mulher. Então, mulheres, é tempo da gente despertar e se levantar como Débora, a mãe de uma nação. Como Débora, que viu uma situação e não ficou calada. Ela foi e cuidou de um povo. E marcou história. Sabe, se você for estudar, buscar lá no Google mulheres que marcaram uma história, deixaram um legado, a gente vai ver muitas mulheres na física, na matemática, na literatura. Algumas que ensinaram coisas erradas, né? O tal do feminismo. Cuidado, mulheres. Isso não é de Deus. Nós, mulheres, precisamos dos homens assim como eles precisam da gente. Cuidado. Amém? E as mulheres de Deus? Ainda quando que foi? Eu estava no retiro esse final de semana e a gente estava ouvindo umas canções e lembramos da Ludmila Ferber. Essa mulher deixou um legado na nação. Foi uma voz para uma geração. Quantas mulheres que edificaram você com uma canção, com uma palavra? Ela foi mãe sobre você. E você tem sido mãe? Para a tua vizinha, compartilhando a palavra. Ah, mas eu não sou líder. Você não precisa ser líder. Você não precisa. Você pode, através daquilo que você tem vivido, edificar uma mulher. Amém? Ah, eu não sou líder, mas o teu corpo diz, você é mãe. Então, seja biológica, adotiva ou espiritual, nós precisamos nos levantar como mãe. E edificar outras vidas. Gerar Cristo em outras mulheres. O nosso projeto, o nosso trabalho Déboras, nós temos lá na igreja, que são os cultos nas casas, ele nasceu com uma mulher lá na cidade de Guabiruba, nesse nome diferente, né? Uma cidade pequenininha, bem alemã. Essa mulher era da nossa igreja, ela começou estava estendendo roupa no varal, e a vizinha vinha e compartilhava algo. Ai, Adri, o nome dela é Adriana. Adri, eu precisava pedir oração, eu sei que tu vai na igreja, eu estou com uma situação assim, tu ora por mim? E ela, tá, eu vou colocar teu nome em oração. E ela, pastora, as mulheres da minha rua vivem pedindo oração para mim, o que eu faço? Ora. Aí depois ela começou a ver que elas vinham para o muro da casa dela e conversar, e ela começou a sentir vontade de abrir a casa e compartilhar a Bíblia. Pastora, eu posso fazer? Eu falei, faz, imagina. E ali eu vi mulheres com sede e uma mulher disposta a saciar a sede delas. O que aconteceu? Naquela cidade nasceu uma igreja. Porque hoje a gente tem a igreja lá por conta desse trabalho. E aí nasceu esse nome, Déboras. E hoje nós temos 4 casas na cidade de Brusque que se abrem para saciar a sede de outras mulheres. Você sabia que as tuas vizinhas estão com sede? Você sabia que, quem sabe, os teus familiares estão com sede? Se levanta como Débora e sacia a sede. Porque Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele diz que dentro de você vai jorrar o rio de água viva. E você vai poder saciar a sede de outras mulheres. Amém? Coloca a mão no teu ventre. Oh, Senhor. Suas filhas colocam a mão no ventre delas. E eu peço a Ti, Senhor, ativa os rios de águas vivas que existem nelas. Elas são mulheres de Deus, mulheres que Te amam. Mulheres que têm tanto para oferecer para outras mulheres. Por isso, Senhor, toca no ventre delas, que é o lugar onde elas geram. É o lugar onde elas geram vida. Senhor, que toda morte, todo desânimo venha ser arrancado delas agora em nome de Jesus. E eu libero vida de Deus sobre essa mulher em nome de Jesus. E que a partir de hoje rios de águas vivas com ainda mais intensidade venham fluir de dentro delas. Aleluias, Pai. E hoje nós fazemos uma aliança contigo. Uma aliança contigo. Declara comigo, querida. Pai, eu faço uma aliança contigo de saciar a sede das mulheres ao meu redor. De ser como Débora, como Isabel. Em nome de Jesus, eu me levanto hoje como uma voz que vai gerar Cristo em outras mulheres. Em nome de Jesus. Amém. Senhor,
Abençoa a vida de cada uma dessas mulheres. Capacita elas. Abre os olhos espirituais para que elas possam ver as necessidades. Usa a boca delas para gerar cura, para gerar libertação, para aconselhar outras mulheres, para ensinar o caminho de Cristo. Ah, Senhor, que a partir de hoje elas venham queimar por isso e ser sim uma mulher com propósito. Uma mulher que por onde passa gera Cristo em outras mulheres, leva vida, traz cura, libertação, restauração. Senhor, tira a distração do nosso meio. Tira a distração do nosso meio. E que venhamos estar atentas e assim alcançar mais e mais mulheres para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço na mulher que está ao teu lado e já seja uma voz na vida dela. Infinita